Pode falar desse ano que está começando também, né? Ano 2026, o pessoal começa a fazer planejamento. Para o ano é normal as pessoas ficarem assim no começo de ano, ansiosas e pensando no que deixou de fazer e o que vai fazer para esse ano. Cabe tanta reflexão aí, né? Porque, na verdade, essa história de que ano começa, não começa, né? Esse nosso calendário gregoriano, ele é uma invenção, né? É, O tempo, ele não é uma unidade linear, ele é uma unidade cíclica, né? Então, a gente inventou horários, dias, meses, anos, para que a gente pudesse se encontrar em algum lugar com hora marcada. Mas essa noção de tempo, ela não existe. Mas ela é interessante, porque, por exemplo, quando eu digo assim, hoje é segunda, essa sensação de que eu posso recomeçar, ela faz muito bem para o meu cérebro. Então eu digo, segunda eu começo a fazer dieta. 2026 vou fazer novos planos. Então a gente tem a sensação de que algo se encerra e que algo é. recomeça. E isso é bom de certa forma, porque eu dou um reset e me dou a oportunidade de começar de novo. Então a ideia aí de que o ano vai começar e de que nós vamos fazer muitos planos, ela acaba sendo boa, ela acaba concorrendo a nosso favor. Momento de muita ansiedade, eu acho que nós vivemos num momento existencial de muita ansiedade, né? E aí, no final do ano, eu acho que isso só agrava, só agudiza por tudo que nós vivemos contemporaneamente. Nós aceleramos muito tempo, né? Nós vivemos numa noção de tempo muito acelerada. E aí, daí, a ansiedade, ela responde exatamente a isso. A ansiedade é uma doença que ela nasce, não é por vírus nem por bactéria, né? Ela não vem de fora, ela vem de dentro. A ansiedade é uma doença criada por mim, para mim, É. pela minha própria mente. E aí é onde a gente acha solução, exatamente no lugar onde a gente adoeceu. Se é a sua mente que te adoece, é só a sua mente que pode te curar mesmo, a mesma perspectiva. Então a ansiedade vem aí dessa leitura de tempo acelerada que nós estamos vivendo. Vou falar mais disso. E esse livro que você trouxe aí? É um presente para você. Olha aqui. Esse livro é maravilhoso, é Psicanálise para o Dia a Dia. Freud explica e eu traduzo. Quem que foi Freud? Explica para mim qual a importância dele na psicanálise. Freud foi o fundador da psicanálise. Todo mundo às vezes pensa que Freud era psicólogo ou psicanalista, não era, né? Não? Não, Freud era Quem que é? neurologista. Freud era um médico neurologista. E ele se interessava por outras coisas além da. Ele se interessava muito pela mente, mas a história de Freud é muito interessante porque eu falo que Freud ressignifica a dor dele e cria uma ciência. Freud tem uma questão importante, que na infância ele era judeu e ele viu o pai dele passando por bullying na rua Sim. por ser judeu. E aquilo machucou muito ele e aquilo ficou guardado. E por anos ele sonhava com essa história, lembrando do pai dele recebendo pedradas na rua e ele pequeno passando por aquilo. Ali Freud começa a estudar a questão dos sonhos, a questão do inconsciente. Depois, como neurologista, ele vai para um hospital na França para estudar mulheres histéricas. E ele percebe que a histeria era uma questão mental. Então, mulheres com sintomas físicos, às vezes mutismo, às vezes cegueira, às vezes desmaio, às vezes convulsão. Numa sessão de hipnose, elas voltavam a lembranças e voltavam depois da hipnose curadas daquele sintoma histérico. Então, o Freud é quem pensa primeiro na relação mente-corpo. O que a minha mente é capaz de fazer, inclusive em sintomatologia no meu corpo. E aí ele começa a estudar isso, e é o primeiro a falar sobre o inconsciente, que é essa porção que está aí dentro de nós, que a gente não acessa, mas que determina 90% de tudo que você faz. Imagine que existe dentro de você um software, esse software responde por 90% do seu computador, só que você não controla esse software. Esse é o nosso inconsciente. E o consciente? Qual a diferença do consciente? Ele que dividiu consciente, inconsciente. O Freud é o primeiro que acessa essa informação. Consciente é a parte visível, é a parte que a gente sabe. É o que você acha que você decide. Por exemplo, o carro que você escolheu, as relações que você escolheu e escolhe, a forma com que você educa seu filho. Tudo isso você acha que está fazendo isso conscientemente. Eu escolhi esse carro por A tal... comida que eu vou comer. Ela tem tudo isso tem uma razão inconsciente muito forte. Então, por exemplo, a forma com que você educa seu filho. Se a gente sentar 1h30, 2, eu te mostro que tem tudo a ver com a sua infância. Com aquilo que foi bom e com aquilo que foi ruim na sua infância. Com a forma com que seus pais te educaram, a forma com que você elaborou, o jeito que eles te educaram. Você replica no seu filho a sua percepção, o seu entendimento, a sua tradução da sua infância. Faz sentido. O carro que você escolheu tem muito a ver com tudo que você já viveu na sua história inteira. Os seus relacionamentos, por que eles iniciam e por que eles terminam.
todos têm razões inconscientes muito profundas, muito arraigadas. E quando Freud mergulha nisso é maravilhoso, porque aí ele começa a encontrar respostas para uma série de coisas. Quando a gente faz isso também. E esse livro vai falar disso. Eu trago a psicanálise para o dia a dia. Então eu vou falar aí desde a dona de casa até a culpa não é da sua mãe, mas quase sempre é. Que é um capítulo que tem aí. Tá falando que psicanálise não é pra gente doida, né? Porque Não tem muita mesmo. gente ainda que pensa isso. Ah, eu não sou doido, então não preciso. Tem muita gente que ainda pensa que serviço, saúde mental é pra gente doida, né? Tem gente que você fala, nossa, seria legal você fazer terapia. Ele diz, não, eu não sou doido. Terapia é pra gente doida. Então, a saúde mental, ela ainda traz esse estigma da doença mental. E saúde mental não tem a ver com doença mental. E aqui tá falando sobre doer, né? É mais fácil cuidar de coisas que doem, a gente sabe o que tá doendo. Dor de cabeça, você usa remédio pra cabeça. É sobre isso. E a dor que você não sabe de onde vem, como que cura? Que acessa, que é a dor da alma. A dor da alma, o nosso corpo, na verdade, ele é uma folha em branco. Ele só traz e ele escreve aquilo que a alma não conseguiu gritar. A nossa alma, ela não fala e a nossa alma, ela não dói. Então, você tem uma questão mal resolvida e você não olha para ela. Daqui a pouco, você desenvolve uma insônia. O seu corpo está escrevendo o que a sua alma está falando. O corpo, ele é uma folha em branco. As doenças, isso já está provado, inclusive, pela OMS, que 85% delas partem de causas emocionais. Então, a minha alma está gritando várias questões. Eu não dou ouvidos. O meu corpo precisa me contar sobre o que a minha alma está dizendo. E aí eu adoeço. A doença, o sintoma, nada mais é do que uma manifestação psíquica daquilo que não é ouvido. Então a alma precisa ser ouvida. As questões da alma precisam ser ouvidas. O que é alma? Quando você fala alma, você tá se referindo ao quê? Ao que a gente é, em princípio? Tem o nosso corpo físico, espiritual, e a alma é o quê? A alma é tudo aquilo que você não acessa, por exemplo, de forma física. Aí nós vamos ampliar o conceito, né? Mas é a nossa personalidade? Pode ser a nossa personalidade, podem ser as nossas lembranças, pode ser a nossa mente, pode ser o nosso inconsciente. É tudo aquilo que está dentro de mim, é essa porção que está em mim e que não é física, e que não é mensurável. Vou pegar de novo o exemplo do seu filho. Você é pai, né? Sim. Vamos lá, vamos supor seu filho chega da escola e diz, eu estou triste com algo que eu ouvi lá. Alguém falou alguma coisa pra mim. Se ele dissesse, pai, eu tô com a perna doendo, você ia levar no médico, ele ia fazer um raio-x, tá quebrado, não tá quebrado, sai de lá com anti-inflamatório ou com gesso. E se ele diz, eu estou triste, você vai fazer o quê? Fazer mais perguntas. Aí eu acesso a alma. Então a alma é esse lugar que não é físico, que é um lugar metafísico. E que eu preciso acessá-la para poder trazer a cura, o alívio. Então, a alma parte dessa perspectiva, dessa somatória, dessas questões que nos mobilizam, mas que não são mensuráveis, não são visíveis. Mas o caso da tristeza, por exemplo. A tristeza é algo que a gente tem que passar por isso? Ou simplesmente a gente pode evitar a tristeza ou anestesiar essa tristeza com remédio ou com outra coisa? Ou com vícios, com prazeres, com outra coisa? Se eu anestesio, eu tenho um problema, eu estou tamponando. E quem vai dizer isso é o Freud. Você imagina uma ferida infeccionada. Ao invés de limpá-la, você põe um esparadrapo ali e deixa. Por alguns dias resolve, mas depois apodrece e você perde o braço inteiro. Se eu anestesio a tristeza com droga, com medicação, com álcool, você usou a palavra perfeita, eu anestesio. Anestesiar uma perna quebrada não é curar uma perna quebrada, é anestesiar. E o pior da anestesia é que ela me dá a sensação de que curou, né? Se eu quebro essa mão e você dá uma anestesia, eu vou continuar tentando pegar coisa com essa mão. E eu só vou piorar a fratura. Então, a medicação que não é bem indicada, a droga, o álcool, anestesia a dor e piora a situação ainda. Porque eu ajo como se a dor não existisse. E a hora que eu parar para olhar para ela, ela vai estar muito maior. Tristeza é necessária? Ela faz parte da vida, né? Eu não consigo imaginar viver prescindindo de tristeza. Você consegue? Consigo. Não seria a mesma vida, mas eu consigo. Mas como é que desvia de tristeza? Não tem como. É impossível viver. Faz parte, como diz a Bia, né? Ana Beatriz Barbosa, faz parte do jogo. E por que hoje em dia as pessoas tentam desviar tanto da tristeza?
É exatamente por ser uma perspectiva que a gente não quer entrar, né? Acho que é até da Marisa essa música que diz: é melhor ser alegre que ser triste. Óbvio, ninguém quer ser triste. A tristeza é um sentimento que nos causa muito estranhamento e nos causa muito sofrimento. Não é uma coisa que a gente quer viver. Então a gente evita a qualquer preço e a qualquer custo. Mas ela faz parte da existência. No filme Divertidamente, a gente vê isso muito, de uma forma muito interessante. Como que todas as emoções são necessárias para que a gente possa evoluir e ir para um outro nível. Então não há como desviar da tristeza, não é uma possibilidade. Claro que não é um sentimento bom de se viver, mas não é uma possibilidade. Agora a gente tenta. Mas a gente está falando de sintoma. O sintoma é que as gerações mais novas evitam a todo custo a tristeza. E qual é a causa disso? Por que elas querem? Porque a gente que é mais velho acostuma. A vida é assim, ela te dá porrada e você fica triste, você fica mal e passa, ou você resolve. Mas eu vejo hoje não só as pessoas evitando a tristeza, como toda uma tecnologia ajudando as pessoas a fugirem disso e se instalarem em outros lugares A ter dose de dopamina. Exatamente. É engraçado, você falou assim, por que a geração mais nova foge da tristeza? Eu tenho uma teoria. Você falou assim, a gente que é mais velho, não, a gente sabe que a vida é... fugir. Mas por quê? Treinamento emocional. O seu pai não te estimulou a desviar da tristeza. Não. O seu pai, exatamente. Ele, inclusive, te propiciava momentos de tristeza. Os nossos pais não tinham o menor constrangimento em nos colocar tristes. Eu brinco que os pais de hoje morrem de medo dos filhos suicidar. Morre de medo. Morre de medo de frustração, né? No final das contas, no consultório, eu apertava, no final eu chegava e falava assim, você tá com medo do seu filho tirar a própria vida, né? Ai, pois é, doutor, eu fico com medo de tirar o computador, de fazer isso, dele ficar muito deprimido. Eu brinco que os nossos pais mandavam a gente suicidar. Minha mãe falava direto, não tá satisfeita? Não, morre. Então, os nossos pais nos criaram muito cascudos. Os nossos pais não tinham muita dificuldade em nos frustrar. Ai, pai, eu quero aquele caderno da Poli, sei lá do quê. Não tem dinheiro para isso, não. O que eu tenho é esse aqui, ó. Caderno reciclado das suas irmãs, arranca as páginas usadas e é esse aqui que você vai. E ali nós fomos entendendo que a vida não está a serviço dos nossos desejos. E nem das nossas frescuras, e nem dos nossos mimimis. E nós fomos crescendo, entendendo que a vida é feita de alegria, de tristeza, de ter e de não ter, de poder e não poder. Então somos uma geração nesse sentido muito mais preparada. Os nossos filhos, eles são pelinha de ovo e a grande responsabilidade é nossa. Sim. Porque a gente pula na frente e deita no buraco para passar por cima e não ter que cair no buraco. E aí o resultado é que a vida não vai fazer a mesma coisa. Aí ele chega lá na empresa, o chefe não vai falar para ele que ele é lindo e inteligente o tempo todo. O chefe vai falar a verdade, cara, você não tá dando conta de metade do que você foi contratado, você vai ser desligado. A namorada não vai achar ele a pessoa mais maravilhosa e em algum momento ela vai sentar o pé na bunda dele, porque ele não é isso tudo que ele acha que ele é. E aí o príncipe, que nunca foi frustrado, desaba. E aí? O que acontece nesse momento? Aí cabe a nós, por exemplo, como pais, entenderem onde nós estamos errando e a partir de agora, como que nós vamos fazer para sustentar esse BO, né? Não tô falando nem como pai. Esse cara já saiu de casa, já tá no mercado de trabalho e é infantilizado desse jeito. Como resolver? Esse vai sofrer mais do que nós. Quando você falou bem, casca grossa, né? Ou casca dura. Quando a gente já vai mais preparado, quando a casca já tá mais grossa, você já chegou com a casca grossa. Você vai tomar pancada, você vai demorar mais para se desfazer. Essa pessoa que chega muito frágil, ela vai sofrer muito. Até que ela chegue no ponto de entender que esse é o jogo da vida, ela vai sofrer muito. Eu vejo isso muito pelos meus filhos, né? Eu, com 25 anos, já estava formada, já estava engravidando, já sabia de um monte de situação. O meu filho tem 25 e eu fico olhando, eu falo, meu Deus do céu, isso vai amadurecer com quanto? Com 30? 31, 32? Tem homem amadurecendo com 40, né? E aí, o que acontece com a pele fina? Qualquer coisa rasga. Sofre, sangra. Vai sofrer muito mais do que a gente. Vai demorar muito mais a entender do game. Vai demorar. Porque a vida é um jogo. Quanto mais rápido você aprender, melhor você performa, melhor você joga, mais resultado você tem, mais rápido você passa de fase. Esses meninos vão demorar demais para passar da fase 1.
Vão ficar 3, sei lá quantos Se a gente mil fosse colocar essas fases que o homem e a mulher passam são diferentes, para o homem e para a mulher, vamos falar de mulher. Que fases que são? Você fala em que aspecto? Em De qual... amadurecimento mesmo. Para começar, que o cérebro da mulher amadurece muito mais rápido, né? O homem tem um delay aí de 2 a 4 anos, para começar. Então, você pega uma menina de 16 e um cara de 20, a mente está ali. Mais ou menos igual. O homem tem esse delay, que inclusive vem de neurotransmissores, vem de testosterona. Testosterona é muito mais o hormônio da força do que o hormônio do raciocínio. A progesterona já é muito mais o hormônio do raciocínio, da prostração, da visão, do cuidado. Tanto que profissões de cuidado, em geral, são ocupadas por mulheres. Professoras, psicólogas, cuidadoras. Enfermeira. Porque a mulher tem essa perspectiva da reflexão. A menina com 12, 13 anos na primeira menstruação, ela já deprime, ela já fica mais reflexiva, ela já fica triste, ela entra em contato com a tristeza. Ai, hoje eu não tô bem, ai, hoje o dia não tá legal. Ai, aquilo que meu pai falou me magoou tanto. Porque ela já vai sendo acessada por esses sentimentos. O homem com 13 anos, ele tá dando tapa na cara do outro, chutando o saco. Ah, moleque! É um babaca ainda. O moleque com 13 anos já tá chorando. Tá descrevendo um amigo meu de 35 anos, hein? Então, você já viu um grupo? Eu sou voyeur. Tem um grupo de futebol aqui que se eu te mostrar. Adoraria ver. Eu sou voyeur de pessoas. Eu adoro ir para um shopping, por exemplo, ficar fazendo nada, ficar observando pessoas. Gente, grupo de homem é maravilhoso. Só homem. Sem mulher na roda. Só homem, de longe assim. É maravilhoso. Quase não conversam. É só jargão e piada e quinta série. E aí, viado, não sei o quê. Blá, blá. Eu fico... A minha equipe, a grande maioria, são homens. O negócio lá do negócio falar fora? Hã? É isso. Eu só dei um... Desculpa. Pelo amor de Deus, desculpa. Não foi... É só pra te mostrar a idade mental dos homens. É isso. É isso. Ó, sobre isso aí. Eu tenho 55, a gente ainda faz essas coisas. É sobre isso. Esse negócio lá, É sobre isso. Quinta série nunca sai dela. Então o homem tem esse delay aí de maturidade. Mas e o homem? Quando ele amadurece e tal... Aí, homem e mulher andam juntos ou ainda mesmo assim também, tipo, a mulher... se prepara antes pro casamento, não se prepara, tem o lance da mulher entrar no puerpério, como que chama? Puerpério, depois como chama? As fases... Menopausa. E homem também tem andropausa. Homem tem andropausa. Mas homem e mulher nunca caminham juntos. Né? Tem um livro aí de 1990 que deveria ser reeditado. Homens são de Marte, mulheres são de Vênus. Sim. São 2 planetas totalmente diferentes. E os dois têm as suas funcionalidades, a sua beleza e a sua riqueza. Por isso são muito complementares. E é por isso que homens se relacionam com mulheres mais novas, normalmente? Para estarem mais ou menos batendo na... Faz muito sentido. Para poder equalizar aí essa mente aí. E para o homem entrar nessa função que ele se dá tão bem, que é de proteger, de cuidar... Então, o homem, nesse lugar aí de se relacionar com uma mulher muito mais nova, ele consegue exercer esse papel que para ele é tão fundamental. O homem, para se sentir amado, ele precisa se sentir admirado. A mulher, para se sentir amada, ela precisa se sentir cuidada. Faz sentido. Então, essa mulher que olha para esse homem e diz, nossa, você é o cara, nossa, você é muito bom no que você faz, nossa, você é um grande empresário, nossa... Isso o homem derrete. Essa é a sensação dele de que ele está sendo amado. A mulher gosta de ser cuidada. Então, até aí, as perspectivas são absolutamente diferentes. Mas isso não mudou ou mudou? Porque hoje em dia a gente vê até o papel do homem sendo questionado, né? Muito homem fragilizado, não consegue fazer esse papel de cuidador, de cuidado, Eu vejo principalmente nesses movimentos aí de Red Pill e tal, um monte de homem quebrado e coloca a culpa na mulher. Já viu isso daí, né? O que você acha que está acontecendo? O papel não mudou. O papel continua o mesmo. Qual é o problema, então? O nosso cérebro, em termos de estrutura, ele não evoluiu. A gente ganhou em cultura, mas o nosso cérebro, estruturalmente... É o mesmo. É o mesmo. Então, as questões lá da caverna, elas continuam muito evidentes no dia de hoje. O homem da caverna, ele defendia, protegia e provia. Esse era o papel dele. Continua sendo o mesmo. Ele saía para caçar, trazia... A caça e protegia para que o bicho não entrasse lá e comesse todo mundo. Isso. Continua sendo o mesmo papel.
A questão é o quanto cada um de nós assume esse papel, né? E isso não tem a ver com condição sexual e nem... Isso tem a ver com a nossa biologia e com aquilo que nós somos convidados a ser. O homem tem testosterona, o hormônio da força. Isso o faz diferente da mulher. O lugar de mulher é onde ela quiser. Não, não é. Não é mesmo. E essa tá longe de ser uma fala que contraria. Muito pelo contrário. E até porque eu não me colocaria nesse lugar. Uma mulher não carrega um saco de cimento que o homem carrega. Ou se carrega, carrega com muito mais esforço. As fibras musculares são muito maiores, a força é outra. Por outro lado, o homem não cuida de um bebê como a mulher cuida. Eu sou um grande pai, Não, você não tem progesterona. Você não tem. Você não tem a percepção, você não tem a sensação. Ocitocina ali após o parto. A vaca recebe ocitocina para o leite descer. Nós estamos falando aí de química. Biopsicossocialmente nós somos diferentes. Aí vem esses discursinhos da modinha, red pill, feminismo, machismo, sei o que lá. Isso são discursos culturais. Então quando a mulher ela quer ocupar o lugar que o homem deveria ocupar, a gente tem um problema. Nós estamos em disfunção. Se eu pegar, sei lá, uma pessoa perdeu o braço, e a gente vê muitos vídeos sobre isso, sobre superação. A pessoa não tem braços e ela come com os pés, ela pega a colher, ela faz, mas a perna está em disfunção. Sim. E aquela perna